E aí, pessoal, tudo bem? Mudamos o programa para poder escrever, porque eu acho que branco sobre preto fica muito mais bonito do que preto sobre branco. Mas caso seja um problema, é só fazer um comentário aqui embaixo que a gente volta para o dia anterior. Mas eu acho que talvez a grande maioria prefira assim ou não vai fazer muita diferença, né? Então vamos lá. A gente vai começar a falar de circuitos elétricos, e o circuito elétrico vai ser basicamente um tipo de sistema que vai conectar fontes de alimentação, baterias e tal, a algum tipo de receptor de carga, como por exemplo resistores, capacitores, motores aquecedores, lâmpada, qualquer outra coisa. A conexão entre a alimentação e a carga vai ser feita pela soldagem com fios, que costuma ser chamado de condutores, né? Ou com diversos tipos de conectores e terminais. A energia vai ser entregue da fonte até o usuário sob demanda, com o toque de um botão, né? Então, às vezes, muitos elementos do circuito são conectados ao mesmo terminal, que é chamado de terminal comum, né, para esses elementos. Várias partes dos circuitos vão ser chamadas de elementos de circuitos que podem ser em série ou em paralelo, como a gente já viu, né, nos casos dos capacitores. A gente já estudou capacitores, né? Então, um nó vai ser um ponto em um circuito onde três ou mais elementos eles vão ser soldados entre si. Então, uma ramificação vai ser um caminho atual entre dois nós, né? Então, cada ramificação de um circuito ele pode ter só uma corrente, né? Embora uma ramificação possa não ter nenhuma corrente, beleza? Um loop vai ser um caminho fechado que pode consistir, né, em diversos ramos, né, com diferentes correntes em cada ramo. Então, um circuito que a gente vai chamar de corrente contínua, né, que vai ser esse circuito DC, né, que vai ser do inglês, né, do direct current, ah, ou, né, às vezes vai estar em português mesmo, que vai ser circuito CC, vai ser um circuito em que a corrente, ela, através de cada ramificação do circuito, ela está sempre na mesma direção, né? A corrente sempre vai seguir na mesma direção. Quando a fonte de alimentação é constante no tempo, e o circuito é uma rede que vai ser puramente resistiva, a corrente em cada ramo vai ser constante, né? Ou seja, as correntes não vão variar no tempo. Adiante, em outros vídeos, no futuro, a gente vai introduzir indutores em circuitos com capacitância. E as fontes de alimentação transitória, elas vão iniciar correntes oscilantes livres. Então, as correntes vão ter um comportamento semelhante a um movimento oscilatório. E, finalmente, quando aqui a gente tiver a própria fonte de alimentação oscilando no tempo, a gente vai ter uma corrente alternada, né? E que vai ser configurada no circuito, tá? Então, a gente vai começar tratando um exemplo, ok? Então, nosso exemplo é o seguinte: a gente vai ter um circuito com a seguinte configuração. Vamos pegar esse circuito aqui. Ó, agora, eu não consigo colar a imagem. Então vamos olhar esse primeiro circuito aqui, tá? Esse primeiro circuito, perceba que ele vai existir duas junções, né? Vai existir essa junção A, né? Que está conectando o fio, né? O fio que sai da, da, da bateria na lâmpada. E também, né? Ele também está conectando o fio que sai da lâmpada para outra lâmpada, né? E uma junção B, né? E aqui que vai conectar o nosso outro fio, né? Também é a mesma coisa. A gente percebe que conecta em dois lugares, né? Então a gente vai ter duas junções em cada lado da lâmpada, né? Da lâmpada um, e vai existir três ramos, né? Esse ramo um, né? Em que vai ser vai estar de novo conectando a lâmpada A até a lâmpada B, através da bateria. E o ramo 2 que vai de A para B também, só que através da lâmpada, né? Vai ter um terceiro ramo, que ele vai
de A até B, através da lâmpada 2 também, né? Então, vai existir 3 circuitos fechados aqui. Então, a gente vai descrever os loops, começando arbitrariamente de uma junção. A gente vai começar dessa junção A, tá? Dessa junção A. Então, o loop 1 ele vai consistir nos ramos 1 e 2, o ramo que vai de A para B através da bateria, né? Vai de A para B através da bateria. E o outro ramo que vai de A para B através da lâmpada, né? Através da lâmpada. Então, esse vai ser o nosso primeiro loop, tá? Então, ele começa na junção da bateria A. Vamos ver, tentar mudar a cor aqui. Ainda não sei como é que faz isso. Ele vai começar aqui na nossa bateria A, né? Ele vai passar pela bateria até a junção B, né? Então, vai passar pela bateria até a junção B. Passou aqui, vem aqui, chegou aqui, tá? Até a junção B, né? E depois ele vai continuar pela lâmpada 2 de volta até a junção A. Então, ele segue aqui e volta para a junção A, beleza? A- né? Ele vai passar pela lâmpada 1, né? Esse daqui vai ser esse foi o nosso o nosso primeiro circuito, né? Ele vai passar pela lâmpada 1 de novo. O segundo circuito, né, o segundo loop, ele vai consistir nos nossos ramos 2 e 3, que vai começar na junção A, de novo. Deixa eu mudar a cor aqui. Vai começar na junção A, de novo. Tá? Ele vai passar pela lâmpada 1 até a junção B, né? Então, vai passar pela lâmpada 1 até a junção B. Tá passando por dentro, né? E depois ele vai continuar pela lâmpada 2, de volta até a junção A, né? Então, ele vai fazer esse circuito, ele não está passando pela bateria, né? Tá? Então é isso. É... Então é isso. O terceiro circuito ele vai consistir no nosso ramo 1 e 3, então ele vai começar na junção A, de novo, terceiro circuito começando na junção A, todos eles estão começando na junção A. Ele vai passar pela bateria até a junção B. Então, a gente vai passar aqui pela bateria até a junção B, né? E depois, né? Depois que ele passa pela, ele vai continuar pela lâmpada 2 e voltar para a junção A, né? Então ele fecha esse círculozinho de baixo, né? Então, a gente vê aqui, né, que aqui ele vai ter 3 circuitos, né? Circuito em vermelho, que ele passa por todo o sistema, né? Então sai de um, vai até a bateria, volta para a lâmpada 1, vai até a lâmpada B, a lâmpada 2, volta para a junção A. O circuito maior aqui de cima, né? Só que aí é metade do circuito só do grande, né? Que vai ser saindo da lâmpada da junção A, passa pela lâmpada 1, vai até a lâmpada 2, volta para a junção A, e o circuito menorzinho, né? Que ele sai de A, passa pela bateria, passa pela lâmpada 1 e volta para A, né? Passa pela junção B e volta para A, né? Nessa segunda imagem, a figura da direita, né? Ele não tem junções, né? Ele vai ter um ramo só e um circuito fechado, né? Então, ele não vai ter nenhuma junção, tá? Ele vai tá todos eles em um único circuito. Então, a gente vai dizer que os elementos, eles vão estar em paralelo, né? Quando eles estão conectados através da mesma diferença de potencial. Existe só uma bateria, né? Que está alimentando todo o nosso circuito aqui, né? Só essa bateria vai ser suficiente, ela vai gerar uma tensão, e essa mesma tensão vai ser constante em todo o nosso sistema, né? Então, aqui, né, nos dois casos, né, ambas as lâmpadas aqui, né, nessa primeira figura, elas vão estar conectadas à mesma bateria, né? Ela vai estar conectadas à mesma bateria. E geralmente essas cargas elas vão ser conectadas em paralelo a uma fonte de alimentação.
Por outro lado, quando os elementos eles são conectados um após o outro, em um mesmo ramo, a mesma corrente passa por cada elemento, né? E os elementos eles vão ficar em série, né? Então, eles vão ficar em série no nosso caso. Então, perceba aqui que aqui no nosso primeiro caso, eles estão realmente, elas estão na mesma, em paralelo, né? Então, todos estão submetidos à mesma diferença de potencial, né? Mesma tensão, né? Para essa situação. E aqui ele está conectado um do ladinho do outro. Eles vão estar em série, né? Então, vai ter mesma corrente. A corrente vai ser constante aqui no nosso caso, né? Então vão existir vários diagramas que vai mostrar o fio e componentes aproximadamente como eles aparecem e alguns diagramas esquemáticos que vão usar símbolos convencionais com mapas de entrada, né? Alguns símbolos eles são usados com frequência e eles são bem representativos, né? A gente vai usar a mesma simbologia o tempo todo. Então, a gente vai usar como exemplo, né, essas, esses, esses três símbolos aqui, que vai ser, portanto, deixa eu fazer uma pequena pausa só para poder colar e colocar a imagem na tela, porque a imagem não sobe logo em cima. Então a gente tem esses símbolos aqui que eles são meio que universais, né? A gente vai usar eles sempre que eu estiver falando desses, desses itens, né? Então aqui a gente tem uma fonte eletromotriz, uma força eletromotriz, aqui a gente tem uma bateria ou qualquer coisa do tipo que está gerando uma tensão, ele vai ser representado por esse símbolo, né? Onde aqui o que o traço maior e fino vai ser o lado positivo e o mais curtinho e cheio, né? Vai ser o negativo. O resistor, né? Que é representado por essa imagem. E aqui, né? Aqui tá traduzido errado, né? Mas isso aqui não é uma troca, né? Isso aqui é uma chave, né? Então, isso aqui, essa tradução tá bem, tá bem ruim. Então, isso aqui é uma chave, é um liga e desliga, tá? Vai ser o nosso liga e desliga. Então, isso aqui não sei se dá para apagar, vamos ver se dá para apagar. Não dá para apagar. Mas isso aqui é uma chave, tá? Então, esquece de trocar aqui, e aqui a gente vai chamar de chave, tá? Por quê? Porque quando ele estiver aberto aqui, o circuito está aberto, não tem conexão. Quando ele fecha, né? Ele está assim, o circuito está fechado, e aí tem corrente passando por esse circuito, né? Então, é essa a ideia, tá? Então, muitas vezes vai ter uma mudança, vai ter algum tipo de desse liga e desliga, dessa chave na associação em série. Quando a chave está aberta, a carga é desconectada. Quando a chave está fechada, a carga então ela é conectada. Então a gente pode ter circuitos fechados, né, através dos quais a corrente vai fluir, ou circuitos abertos, nos quais não vai ter corrente. Então, geralmente, por acidente, os fios eles podem se tocar e vai causar um curto-circuito. A maior parte da corrente ela vai fluir pelo curto, né? Vai fluir pelo menor caminho. Muito pouco vai fluir pela carga, que é onde a gente tá realmente interessado, né? É, que é a nossa bateria, nosso objeto que precisa receber essa conexão, né? Isso vai poder queimar um equipamento elétrico, como por exemplo um transformador. Para a gente evitar os danos, né, a gente pode usar um fusível, um disjuntor que é colocado em série. Então, quando tiver um curto, o fusível queima ou o disjuntor vai abrir, tá? Então, nos circuitos elétricos, um ponto ou algum condutor comum, né? A gente vai ter um condutor de qualquer tipo, né? Ele vai ser escolhido como um fio terra, né? Vai ser o terra. Então, a esse ponto vai ser atribuída uma tensão arbitrária, que geralmente é zero, e a tensão V em qualquer ponto do circuito vai ser definida como uma diferença de potencial entre esse ponto qualquer e o ponto terra, tá? Entre o ponto e o ponto terra, ok? Então a gente vai considerar esse circuito elétrico aqui, né? É, em que a gente tem, né? Ele é bastante simples, a gente tem uma bateria e um resistor em cima, né? Então, nesse circuito, a gente verifica que para conduzir a corrente ao redor do circuito,
a bateria vai passar por um processo de descarga, né? Que ela vai converter energia química em energia elétrica, né? Que eventualmente vai ser dissipada com esse calor do resistor, né? Então, no circuito externo, né? O campo eletrostático E, ele vai ser direcionado saindo do terminal positivo da bateria até o terminal negativo da bateria, né? E isso vai exercer uma força nas cargas, né, no fio, para produzir uma corrente, né? Que vai sair do positivo até o terminal negativo, né? Então, o campo elétrico também ele vai estar presente, né? Então, ele vai também garantir que a corrente no fio vai ser uniforme, né? Então, a gente vai ter que lembrar de que o campo elétrico é um campo vetorial conservativo. E, dessa forma, a integral de linha ao redor desse circuito, desse circuito, vai ter que ser o quê? Vamos lá. O que está acontecendo aqui? Aqui, portanto, tá havendo produção de. Não sei se tem como aumentar o número de cores aqui. Eu acho que não tem muita variação de cores. Eu não sei fazer isso. Mas, ó, existe, então, um campo elétrico que está saindo desse terminal positivo, né? E ele vai para esse terminal negativo, né? Esse campo elétrico, ele vai se manter constante ao longo de todo o fio, né? Então, campo elétrico aqui, ele vai se manter constante ao longo de todo o fio. Deixa eu dar uma engrossada. Isso, está bem melhor assim. Então, ele vai aqui, ele vai se manter constante. Não, aqui estava certo, né? Mas tá bom. Vamos fazer no caminho certo. Então, ele vai empurrar, vai agir nessa direção aqui, né? E ele se mantém constante, né? Então, aqui também, tá? E aqui ele vai se trocar. Outro campo elétrico aqui, mesmo valor. E aí ele vai fazer isso por todo o fio, né? Todo fio. Campo elétrico também, né? E aqui, campo elétrico. Tá? E a gente precisa, né? A gente precisa que, como ele é uma força conservativa, obrigatoriamente né? Essa integral ao longo de todo o loop, né? Essa integral do campo elétrico escalar ds tem que ser zero, né? Campo é conservativo, então a integral fechada tem que dar zero, né? Então, dentro da bateria, né, a região, é, a região próxima ao nosso terminal positivo, o campo elétrico, vai apontar para longe do terminal positivo, né? Na região próxima ao terminal negativo, o campo elétrico vai apontar para o terminal negativo, tá? Então, aqui dentro da região, a gente vai ter o campo elétrico para a direita, né? Fora da região, os campos vão sair do terminal positivo. Então, não pode vir aqui nesse sentido. O sentido está errado, né? Então, aqui, beleza, tá para esse lado, mas aqui, todo o círculo, ele tem que estar saindo do terminal positivo e entrando no terminal no negativo, né? É, então, na região próxima do terminal negativo, ele tem que entrar, né? Vai apontar para o terminal negativo. Na região intermediária, né, o campo eletrostático ele pode apontar em qualquer direção, dependendo da natureza da bateria. A corrente vai ser direcionada dos terminais negativos para os positivos, tá? É, Isso aí é porque, bom, escolheram a carga, o único valor que poderia dar problema, né? Se o elétron fosse positivo e o próton fosse negativo, resolveria esse problema. Mas, infelizmente, escolheram arbitrariamente a pior escolha. Ok. Bem, e perto de ambos os dois terminais, o campo eletrostático vai apontar na direção oposta, né, da corrente, tá? Exatamente porque ele precisa sair do positivo e para o negativo. Para manter
essa corrente, deve existir uma força, tá? Deve existir uma força que vai transportar as cargas, carregando elas na direção oposta, né? Em que o campo elétrico está tentando mover, né? Está tentando mover essas cargas, né? A origem dessa força, né? Essa força fonte, né? Esse Fs, vai ser na bateria, vai ser a força química, né? Na região próxima aos terminais, onde ocorrem as reações químicas, as forças químicas movem os portadores de carga na direção oposta em que o campo elétrico está tentando mover. O trabalho realizado por unidade de carga para essa força fonte, ao mover esse portador de carga com carga Q, um terminal negativo com o positivo, é dado pela seguinte expressão. Trabalho vai ser, portanto, a integral, que as forças estão saindo do polo negativo para o positivo, né? E isso, né, vai ser essa força de fonte, né? Chamar de força em Fzinho, né? Dividido por Q, né? Porque aí é força por carga, isso aqui é o campo elétrico, né? Força por carga do campo elétrico. É, escalar ds, né? Escalar ds. Isso, portanto, vai ser igual a nossa a uma integral que sai do negativo para o positivo, né? De um fzinho sub fzinho também, só que cursivo, né? Escalar ds. Tá? Então, esse Fzinho vai ser a força da fonte por unidade de carga, tá? Então, fora da bateria, esse Fzinho ele é zero, né? Então, a gente vai estender o caminho, né? A gente vai estender esse caminho nessa equação para todo o loop, né? Porque se ele é zero fora, a gente consegue adicionar em todo o loop, né? Então, nesse caso, o trabalho realizado por unidade de carga de força não eletrostática, né, em torno do caminho fechado, vai ser comumente referido como um Fzão, né? Vai ser um Fzão, um índice F, né? Que vai ser a força eletromotriz, né? Ou simplesmente Fem, né? Que a gente vai simbolizar pela letra epsilon, né? Então, epsilon vai ser definido como a integral em todo o caminho fechado, né? Então, caminho fechado, desse Fzinho escalar ds, né? Então, esse Fzinho escalar ds, né? E isso, portanto, como isso aqui é equivalente, né, à integral entre o polo negativo e o polo positivo, da grande força, né, da, da, da grande força dessa fonte, né, dividido pela carga escalar ds, né. Isso imediatamente, né, também é, é a integral do lado negativo até o positivo do Fzinho esse F escalar ds, tá? Ok? Então, essa vai ser uma má escolha de nome, né? Porque a força eletromotriz não é necessariamente uma força, né? Ele não é, na verdade, uma força. Ele é um trabalho realizado por carga unitária, né? A unidade do SI para a força eletromotriz vai ser volts, né? Então, dentro da nossa bateria ideal, sem qualquer resistência interna, a soma da força eletrostática e da força dessa fonte na carga vai ser zero. Então, Q Q vezes o campo elétrico, né? Ou seja, isso aqui vai ser a força
a força na bateria, né? Dentro da bateria. A força eletrostática, né? E mais a força da bateria, então mais Q vezes SFzinho, tem que dar zero, né? Dá zero. Então, né, o nosso campo eletrostático vai ser igual em magnitude à força da fonte por unidade de carga, mas na nossa direção oposta, né? Portanto, o campo elétrico tem que ser igual a menos Fzinho E, né? Beleza? Então, a diferença de potencial elétrico entre os terminais vai ser definida em termos do campo eletrostático. Então, a gente vai ter que o potencial no polo positivo menos o potencial no polo negativo vai ser igual a menos a integral de E escalar ds, né? Certo? Isso é entre o polo negativo e o polo positivo, né? Lógico, né? E isso vai ser como a nossa força, esse Fzinho né, é menos o Esão, né? Então, isso aqui vai ser igual a integral positiva, né? De menos até mais, de Fzinho F, escalar ds. Ok? Fzinho F, escalar ds, e isso, portanto, é a nossa força eletromotriz. Fechou? Então, a diferença de potencial entre os terminais positivos e negativos da bateria vai ser chamada de tensão terminal, e nesse caso ele vai ser igual à nossa força eletromotriz, tá? Então, a nossa força eletromotriz, ela não vai ser restrita apenas às forças químicas, né? Então a gente vai, deixa eu tentar pegar mais uma figura, vou dar mais um pause, né? Porque esse programa é um pouco mais difícil de conseguir colocar a figura, demora um pouco, mas eu vou dar um pause e voltamos. Então, bom, a gente, como eu havia falado, né? Aqui a gente está vendo o funcionamento interno de um gerador de Van der Graaf. Eu sei que essa figura está um pouco estranha, né? A imagem está bem. Bom, é um gerador de Van der Graaf. É um motor elétrico que vai acionar uma correia, né? Então, aqui embaixo a gente tem um motor, tá? Esse motor ele aciona uma correia, aí vai ter esse movimento aqui, né? Ele está girando aqui. Então, vamos mudar de cor, né? Então, esse motor aqui ele aciona essa correia aqui, né? E essa correia, por sua vez, ela não é condutora, ela vai transportar portadores de carga na direção oposta ao nosso campo elétrico. Os portadores de cargas positivos eles são movidos do potencial mais baixo para o mais alto, e os portadores de carga negativa são movidos do potencial mais alto para o mais baixo. Fortes campos nessas escovas dos terminais, elas vão adicionar e remover portadores de carga na nossa correia. E o motor elétrico ele vai fornecer energia para mover a correia e, portanto, vai ser a fonte da nossa força eletromotriz. Tá? Células solares e termopares, eles também são exemplos de fontes de força eletromotriz. Eles também podem ser considerados como bombas de carga, né? Aquele que movem cargas no potencial mais baixo, potencial mais alto. Então a gente vai considerar o circuito simples, que ele vai consistir, né, de uma bateria com uma fonte de força eletromotriz e um resistor de resistência R. Então vai ser de volta, né? Nosso circuito é assim, né? Tem só uma bateria e uma força eletromotriz. A gente vai considerar, se a gente tiver que transformar isso aqui em um diagrama, né? A gente vai ter embaixo, né? Uma bateria que é a nossa fonte de força eletromotriz. Vou escrever aqui do lado, tá? Para a gente poder aproveitar a imagem. Então, vamos ver se tem como eu fazer com retas, que fica aí bonitinho, né? Então, a gente tem... Ah, mas com vermelho não, né? Uma bateria embaixo. Então, aqui, tá? Aqui, tá?
É, é o nosso circuito. Um fio aqui, subiu, subiu, fechamos para cá, em cima um resistor, né? E aí vai ficar evidente a minha dificuldade em desenhar resistores. Subimos para cá também. Acabei de perceber que não estão paralelos, mas a gente vai tentar sobreviver a isso aqui, apesar de me incomodar muito. Então, aqui eu vou colocar um resistor, tá? Tá. Beleza? Tá aqui, vai ser o resistor R, né? Embaixo, né? Aqui vai ser o polo positivo, aqui o negativo. Temos uma força eletromotriz Epsilon. Ah, a nossa corrente está saindo do positivo e indo para o negativo, né? Então, temos corrente nessa direção. Temos corrente nessa direção e temos corrente, portanto, nessa direção aqui, tá? Então aqui, né, a gente tem, portanto, a gente faz um diagrama desse nosso sistema aqui do lado, né? E a diferença de potencial elétrico ao redor da espira vai ser zero, porque o nosso campo eletrostático é conservativo, né? Então, todas aquelas equações, né? A equação de que essa diferença aqui dá zero. Portanto, se essa diferença é zero, né? É menos a diferença, na verdade, é menos isso aqui, né? Isso aqui também vai dar zero, né? Essa integral sobre o loop vai ser, portanto, a integral da carga positiva até a negativa por um caminho S1 aqui à direita, né? Um S1 aqui à direita. E mais a integral da positiva até o negativo por esse caminho S2 aqui desculpa, S1 à esquerda e S2 à direita, tá? A gente consegue dividir em dois caminhos, né? É, então vamos lá, né? Se a gente deixar isso explícito, né? A gente pode dividir então os laços nessas duas pernas. Então a perna um ela vai do terminal positivo para o terminal negativo, através do circuito externo, né? Então vai ser a perna da esquerda. E essa perna 2 ela vai do terminal negativo para o terminal positivo através da bateria, né? Então vai ser o fio da direita, né? Então dessa forma, então o nosso a gente sabe que a diferença de potencial é zero, então zero. Zero é igual ao quê? Zero é igual a menos a integral sobre o loop de E escalar ds, né? E isso é o quê? Isso vai ser, portanto, menos a nossa integral sobre do positivo até o negativo pelo caminho, o campo elétrico é constante, né? Então, ds pelo caminho 1, né? Ah, menos, né? A integral, não vai caber aqui, né? Menos a integral, não vai caber. Vou escrever embaixo, então. Vou pegar isso e escrever embaixo. Pegou o resistor também. Escrever aqui. Isso vai ser, portanto, menos a nossa integral, né? Só que agora no segundo caminho, que ele vai do negativo até o positivo, por um caminho S2, né? Tá? Então, a integral por essa perna 1 do circuito externo vai ser só a diferença de potencial através do resistor, né? Que vai ser dada pela lei de Ohm, onde a gente vai assumir que os fios têm resistência desprezível. Então, dessa forma, a diferença de potencial em 1, deixa eu vir para cá, para essa equação daqui
não atrapalhar. Então, a diferença de potencial em um é igual a menos a integral indo do positivo até o negativo de escalar ds1. Isso é menos a corrente vezes a resistência. Então vamos olhar com detalhes o que é esse V1 que a gente acabou de calcular. Esse V1, portanto, ele vai ser esse primeiro elemento aqui, né? Esse primeiro elemento que ele está indo do polo positivo até o polo negativo. Então a gente está calculando, né, toda a integral de caminho que está se referindo ao campo elétrico que está fazendo o movimento, né? Esse movimento aqui, né, ao longo de todo esse circuito, né? Esse campo elétrico aqui, né? A diferença de potencial nessa região é esse V1. Agora, o que que é esse segundo DS2? Esse segundo DS2 vai ser a diferença de potencial que vai estar nessa região, né? Vai ser a região que vai estar dentro, né, dentro da bateria. Então agora a gente precisa calcular a integral dessa perna 2, que ela vai estar através da bateria, que vai ser a nossa força eletromotriz. Então, a diferença de potencial V2 vai ser igual a menos a integral do lado negativo até o positivo do campo elétrico vezes a escalar ds2, né? E isso, esse ds2, portanto, vai ser a nossa força eletromotriz, né? Então, se a gente voltar para a nossa equação inicial, que a gente está voltando para essa equação aqui, a gente vai estar somando, né? A gente vai estar falando que zero é igual a delta V1 mais delta V2, né? E isso nada mais é do que menos IR mais a força eletromotriz, tá? Então, assim, a nossa, a nossa corrente no circuito, ela vai ser dada por epsilon sobre E, tá? Então, aí a gente consegue calcular quanto que vai dar a nossa corrente dentro do circuito. Só que uma bateria real, ela sempre carrega uma resistência interna, né? Uma resistência interna que vai ser um R, né? Então, para um exemplo real, a gente vai ter, além dessa força eletromotriz, né, a gente deveria ter uma resistência R aqui, né? Isso aqui é uma resistência R. De novo, eu vou fazer uma pausa, né? Porque eu vou ter que subir uma imagem, né? Então, de novo, problemas, né? Então aqui, né, a gente vê aqui no nosso circuito aqui à esquerda, né, como seria um circuito mais real, né? Exatamente adicionando essa resistência interna da bateria e a diferença de potencial entre os terminais da bateria, ela vai acabar se tornando delta V, né? Delta V igual delta V igual a força eletromotriz menos a corrente vezes essa resistência interna da bateria, né? Então, isso é uma situação mais real, né? É, então, aqui a gente verifica, né, que como não tem variação líquida na diferença de potencial em torno desse circuito fechado, a gente vai ter que essa força eletromotriz menos esse I, Rzinho, menos a I, Rzão, isso dá zero, né? Não tem diferença de potencial significativa, né? Não tem, na verdade, nenhum, né? Dentro do circuito fechado. Então, a corrente através desse circuito, se a gente reorganiza, né? Vai ser I, isso é para o circuito real, né? I igual a epsilon sobre R mais R, tá? Isso aqui é para o circuito real, né?
Então, aqui a gente está vendo, nessa segunda figura aqui, né, que tem o nosso gráfico, né, esse gráfico aqui, ele vai representar a mudança de potencial elétrico à medida que a gente percorre o circuito no sentido horário, né? Então, a gente está andando, né? A gente verifica que na região da força eletromotriz a gente tem um aumento, né? Dessa, ah, dessa energia, dessa diferença de potencial. Chegou na primeira resistência interna da bateria, a gente tem uma queda razoável, né? Aqui dada pelo I vezes R. Mantemos constante ao longo de todo o circuito. Chegou na resistência grande, a gente cai de novo para um valor minimal, né? Então, aqui pela figura, a gente vê que o maior potencial ela está imediatamente após a bateria, e o potencial ele vai cair à medida que cada resistor vai ser cruzado, né? Então a gente observa que o potencial é essencialmente constante ao longo dos fios. Isso ocorre porque o fio tem uma resistência significantemente pequena em comparação com os resistores, né? O resistor ele é feito exatamente para ter a resistência razoável, né? Então agora a gente vai considerar um circuito que ele vai ser composto por uma bateria ideal, então a gente vai tratar uma bateria sem resistência interna, né? Resistência interna zero, e um resistor, né, com uma resistência R em cima, né? Então a gente vai ter o nosso mesmo circuito, a gente vai ter, vamos lá, desenhar aí. Teremos uma diferença de potencial, um fio aqui em cima, um fio aqui, não está reto, né? A gente vai ter, fechado aqui, né? E aqui uma resistência. Nossa, tá horrível. Uma resistência. E aí, de novo, a minha falta de habilidade para desenhar resistência, né? Tá muito ruim. Minha última tentativa. Melhor, né? Então aqui a gente tem a resistência R, aqui é o nosso polo positivo, né? Aqui é o nosso polo negativo, né? Vou botar para fora, tá? Positivo para cá, negativo para cá. Aqui tem uma força eletromotriz Epson. Vou pegar um ponto A aqui, tá? E um ponto B aqui. Ok? Aqui a gente vai ter uma corrente, ela está girando, está saindo, né? Nessa direção, tá? Está passando por essa direção. Então, beleza. A diferença de potencial entre os dois pontos, né? Esse ponto A e o ponto B, vai ser epsilon, né? Então, epsilon vai ser V de A menos V de B. Não, desculpa, V de B menos V de A. E isso é maior que zero, né? Então, se uma carga ΔQ ela está sendo movida, né? Foi movida através da bateria, então a sua energia potencial elétrica ela vai aumentar, né? E ela vai aumentar, a partir de ΔU, né? ΔU vai ser energia potencial elétrica. E isso vai ser a variação da carga vezes essa força eletromotriz, né? ΔQ vezes Z. Por outro lado, à medida que a carga ela se move através do resistor, a energia potencial ela vai diminuir, né, devido às colisões com os átomos do resistor. Se a gente despreza a resistência interna da bateria e dos fios de conexão, a gente, ao retornar ao ponto A, né, a variação de energia potencial, né, desculpa, a variação da bateria da energia potencial na carga, né, de ΔQ, vai ser zero, né? Vai ser zero. Então, a taxa de perda de energia através do resistor vai ser dada por P igual à variação de energia, né, dividido por ΔT. Isso aqui é potência, né? Variação de energia sobre ΔT. Isso, portanto, vai ser ΔQ dividido
por ΔT, ΔQ vezes a força eletromotriz, né, que é a energia. Vamos pegar essa convenientemente essa razão aqui, né? Por quê? Porque convenientemente a gente pode pegar esse ΔQ por ΔT e isso aqui é o quê? É corrente, né? Corrente vezes a força eletromotriz, ok? Então, isso vai ser igual à energia fornecida pela bateria. A gente vai usar epsilon igual a I vezes R, né? Para a gente poder reescrever essa equação de uma forma em que a gente vai encontrar que a taxa de a perda de energia através do resistor, né? Pode ser reescrita como sendo P, portanto, igual a I, né? Mas epsilon é I vezes R, então I quadrado é. Ok? Se a gente usar I igual a epsilon sobre R, então a gente pode escrever também que essa potência ela vai ser epsilon quadrado sobre R, tá? Isso aí também a gente consegue calcular, tá? Agora, para uma bateria com força eletromotriz e resistência interna, né? Então vai ser o nosso caso, né? Que dado, né, por aqui, né? Esse é o nosso caso. Então temos esses pontos, né? E essa força eletromotriz aqui em cima. A potência, né? Ou a taxa da qual a energia química é fornecida ao longo do circuito vai ser P, vamos escrever aqui do lado, P, que é a força eletromotriz, né? Vezes a corrente, então I vezes a força eletromotriz. Isso vai ser, portanto, I vezes. Qual vai ser a força eletromotriz? No circuito I vezes R, né? Isso devido ao resistor do circuito, mais devido à resistência interna da bateria, I vezes R, né? Isso, portanto, vai dar I quadrado Rzão mais I quadrado Rzinho, né? Então, a potência da força eletromotriz na fonte vai ser igual à soma das potências dissipadas na resistência interna e na resistência de carga, né? Conforme a gente exige pela conservação de energia, ok? Então agora a gente tem aqui dois resistores, né? Com resistência R1 e R2, né? Nessa imagem aqui à esquerda, né? E eles estão conectados em série para uma fonte, né? De força eletromotriz Epson, né? E pela conservação da corrente, né? A mesma corrente I, ele precisa passar em cada resistor, tá? Certo? Então, a voltagem, a tensão total, né? Tensão total, ou a queda de tensão total de A para C, né? Desse ponto A até o ponto C, quando ele passa pelos dois resistores, em ambos os elementos, vai ser a soma das quedas de tensão nos resistores individuais, ok? Então, ele vai ser a nossa força eletromotriz, vai ser igual a ΔV, né? Essa é a diferença do potencial. E isso vai ser igual a I vezes R1, opa, I vezes R1, né? Mais I vezes R2. Portanto, a gente pode colocar esse I em evidência. Isso vai ser I vezes R1 mais R2. Ok? Certo? Então, os dois resistores em série eles podem ser substituídos por um resistor equivalente, que é o nosso caso aqui, né, nessa segunda imagem. Né? Segunda imagem, ele já está substituído por um resistor equivalente, cuja com a queda de tensão idêntica, né? Então, dessa forma, a nossa resistência equivalente, né, é equivalente, vai ser igual a R1 mais R2, tá? Então, o argumento, né, que a gente ele pode ser estendido para N resistores, se a gente colocar eles em série,
Então, a resistência equivalente vai ser apenas a soma das resistências originais, tá? Então, para o caso com N resistores, a resistência equivalente vai ser igual a R1 mais R2 mais R3, e assim vai indo, né? Tá? Certo? Portanto, isso aqui vai ser simplesmente o somatório de I igual a 1 até N dos RI, tá? Dos RI resistores. Então, aqui é importante a gente notar, né, que uma resistência R1, se ela for muito maior que as outras resistências RI, então a resistência equivalente R vai ser aproximadamente igual à do maior resistor, se for muito maior, né? Então, a gente vai considerar agora dois resistores R1 e R2, só que agora eles vão estar colocados em paralelo, tá? Através de uma fonte. Então, de novo, pausa no vídeo. Então, aqui a gente tem o nosso novo caso, né? O nosso novo caso com as resistências em paralelo, né? Esse da esquerda, né? Então, aqui, pela conservação da corrente, né? A corrente I que passa pela fonte de força eletromotriz, ela precisa ser dividida, né? Entre uma corrente I1, que ela vai passar pelo resistor R1, né? E uma corrente I2 que vai passar pelo resistor R2. Então, cada resistor, individualmente, ele precisa satisfazer a lei de Ohm, né? Então, a diferença de potencial no resistor 1 vai ser uma corrente 1 vezes R1, e a diferença de potencial no resistor 2 precisa ser a corrente 2 vezes R2. Então, né, o potencial através dos resistores é o mesmo, né? O potencial aqui vai ser igual. Então, ΔV1 precisa ser igual a ΔV2, que é a força eletromotriz, né? Então, a conservação da corrente, ela vai implicar, portanto, que a corrente que passa em 1 precisa ser igual à corrente que passa em 2, né? Quer dizer, desculpa, a corrente que passa em 1 mais a corrente que passa em 2 precisa ser igual à corrente total, né? Ok? E dessa forma, né, a gente sabe como essas resistências são iguais, né? Quer dizer, como a diferença de potencial é igual, que é a força eletromotriz. Pela lei de Ohm, a gente sabe que ε sobre R1 mais ε sobre R2 tem que ser igual à nossa corrente total. Isso, portanto, vai nos dar ε vezes 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Ok? Então, esses dois resistores em paralelo, eles podem ser substituídos por um resistor equivalente, né? De novo, igual, né? Onde o resistor equivalente ele vai ter ε e vai ser igual a 1 vezes o resistor equivalente. E aqui a gente tem exatamente o mesmo problema aqui no lado direito. A gente tem como se fosse substituído, né? A gente precisa obedecer a lei de Ohm, né? Então, a gente pode comparar esses resultados e a resistência equivalente para os dois resistores, eles vão ser conectados em paralelo, né? Ele vai ter que ser dado por 1 sobre a resistência equivalente. Então, 1 sobre a resistência equivalente. Aqui é um pouquinho mais chato, então, né? É igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Ok? Então, esse resultado ele também pode ser facilmente generalizado para N resistores conectados em paralelo. Então, dessa forma, 1 sobre a resistência equivalente igual a 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3, e isso vai até o enésimo, né? Portanto, a fórmula geral disso vai ser o somatório de indo de 0 até n, de 1 sobre todos os Rn, né? Ok? Opa, todos os Rn não, todos os Ri, né? Todos os Ri, tá? Então, quando um resistor R1 é muito menor que as outras resistências, né? Então, aqui como ele é muito menor, então o inverso dele vai ser muito maior, né? Então, a resistência equivalente é aproximadamente igual ao menor resistor, tá? É o menor resistor. Então, no caso de dois resistores, né? A gente consegue fazer o rearranjo, né? Rearranjo dessa expressão, e a gente vai ter
que a resistência equivalente. Eu não recomendo fazer isso para muito mais, porque senão a fórmula fica feia, né? Isso vai ser igual a R1 vezes R2, dividido por R1 mais R2. Isso, né? E isso aqui vai dar aproximadamente, para um caso, né? Para o caso de, por exemplo, um dos R ser muito menor, então R1, R2, dividido por R2, né? Se, sei lá, R1 for muito menor, né? Vai fazer pouca diferença aqui embaixo. E aí a gente corta em cima e isso aqui vai dar R1, né? Vai dar R1. Então, isso significa que quando todos os correntes que entram no ponto do nó passa pelo ramo, que contém a menor resistência, portanto, quando ocorre um curto-circuito, em um circuito, todas as correntes vão passar por esse caminho de resistência quase zero. É por isso, então, a ideia é exatamente essa, todas as resistências, o caminho com menor resistência, por isso, o curto-circuito, o circuito mais curto, menor resistência, ele vai ser o caminho preferencial, tá? Beleza? Então, na análise de circuitos, vão existir duas regras fundamentais, que vão ser as leis de Kirchhoff. Então, primeiro, a gente vai ter uma regra, que vai ser a regra da junção, tá? Então, vamos lá, regra da junção. Tá? É, em qualquer ponto onde existir um nó, formando uma junção de vários ramos condutores de corrente, pela conservação de corrente, a soma das correntes que entram no nó precisa ser igual à soma das correntes que saem do nó, né? Caso contrário, a carga vai se acumular em alguma junção, tá? Então, a gente precisa que o somatório das correntes que entram tem que ser igual ao somatório das correntes que saem, tá? É... Deixa eu deixar de ser preguiçoso e escrever em tudo logo. O somatório das correntes que entram tem que ser igual ao somatório das correntes que saem, tá? Então, se a gente pensar num exemplo, a gente vai imaginar, por exemplo, temos um fio aqui, um fio aqui, tá? E aqui no ponto A, a gente tem uma junção, beleza? Então, o que está acontecendo aqui? A gente tem uma corrente I1 entrando, a gente tem uma corrente I2 saindo, né? Opa, I2, I ao quadrado não, I2. I2 saindo, e uma outra corrente I3 saindo, tá? Então, de acordo com a regra da junção, né, as três correntes elas vão estar relacionadas a partir de I1 igual I2 mais I3. Tá? Parece lógico, né? É, e a segunda vai ser a regra do loop. Então vamos lá. Então, a soma das quedas de tensão, ΔV, ao longo de um elemento de circuito, ou seja, ao longo de qualquer elemento do circuito, que forma um circuito fechado, né, ele precisa ser zero. Então, o somatório, nossa, que somatório gigante, o somatório continua gigante. É, é, quase. Vai ser minha última tentativa, tá? Somatório sobre um circuito fechado. Circuito fechado. Não precisa, das diferenças de potencial, tem que ser zero. Tá? Tem que ser zero. Então, as regras para determinar esse ΔV através de um resistor e uma bateria com uma direção de deslocamento que seja dada são as seguintes. A gente tem uma série de regras. Eu vou tentar pegar aqui.
uma imagem para resumir, tá? Então, já sabem, né? Então, temos aqui, né? Se a gente tem a nossa corrente, ela viajando no nosso sentido da, 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 da direção, né? De viagem, né? E ele está indo de uma potência, um potencial maior para um potencial menor. Nossa corrente está viajando para cá, né? E nossa diferença de potencial vai ser VB menos VA menos IR. Caso contrário, né? Caso contrário, temos VB menos VA mais IR, né? Caso contrário. Para o nosso caso, com isso dentro da bateria, a gente vai só trocar os sinais com relação ao resistor. Só isso, né? A nossa diferença de potencial dentro da bateria, nesse caso aqui, é mais a força eletromotriz. E aqui, no caso contrário, né? Ele vai ser menos a força eletromotriz, tá bom? Então, é importante a gente observar que a escolha da direção de deslocamento, né, essa travel directions, ela é arbitrária, né? Então a gente escolhe, mas a gente tem que ser coerente com ela até o final, né? Então a mesma equação vai ser obtida, né, se os circuitos fechados for percorrido no sentido horário ou no sentido anti-horário, tá? Então vamos fazer um exemplo. Então, exemplo, tá? Que vai ser o seguinte: a gente vai considerar uma fonte de força eletromotriz epsilon, tá? E esse epsilon eu vou chamar de V de dentro, tá? Tá? V de dentro. Que ele vai ser conectado em série com dois resistores, R1 e R2. Então, o nosso circuito vai ser o seguinte: temos uma. Acho que é melhor nivelar por cima. Então, aqui em cima tem um fio, aqui tem uma bateria. Né? Opa, tem uma bateria, né? É, aqui a gente vai ter um resistor aqui. Vou deixar os espaços para resistores, tá? Um resistor aqui e um resistor aqui. Então, então, resistor aqui e aqui. Aqui tem uma conexão, tá? Ah, não. Isso. Aí, vamos escrever o que falta. Então, tem um resistor aqui, um resistor aqui. Eu não consigo desenhar resistor em reto. Imagina, quer dizer, lateral, imagina assim, né? Tá, aqui é o nosso potencial de dentro, tá? Aqui é o nosso R1, aqui é o nosso R2. Aqui a gente vai ter saída aqui, aqui, queda aqui e aqui, entre esses terminais, a gente vai ter um potencial de fora, tá? Então, o nosso problema é esse. Então, a diferença de potencial de fora, V de fora, entre nesse resistor R2 vai ser menor do que a diferença de potencial dentro, né? O V dentro, né? Então esse circuito vai ser chamado, é, esse circuito vai ser um, 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 um circuito para teste de tensão, né? A gente está querendo verificar, né? Ele vai ser um divisor de tensão, tá? Ele vai dividir essa tensão. Então, para a gente vai usar a regra de loop, né? Então, a gente sabe que a energia, que é o potencial dentro
né? Potencial dentro, menos o potencial daqui, né? Desse dado pelo IR1, menos o IR2, a gente sabe que isso tem que dar zero, né? Isso tem que dar zero. Então, a corrente no circuito vai ser dada por I igual ao nosso potencial dentro, dividido pelo R1 mais o R2. Né? R1 mais R2. Então, a diferença de potencial desse V fora, né, que passa pelo resistor R2, vai ser dada por V fora, que é igual a nosso a corrente vezes o R2, né? A gente quer saber só em R2, né? Então, R2, né? E isso vai dar R2 sobre R1 mais R2 vezes o potencial dentro, né? Tá? Porque isso aqui é I, né? Isso aqui é I e R2 é só multiplicar por R2, né? Então é importante notar que a, a relação das diferenças de potencial, ela vai caracterizar o divisor de tensão, né? E ela vai ser determinada pelos resistores. Então, a diferença de potencial fora, V fora, sobre V dentro, né? É o quê? V fora é isso aqui, V dentro é isso aqui, né? São essas duas somatórias. A gente então vai ter isso aqui, vai ser igual a R2, né? A gente divide, peça esse cara para cá, né? Dividindo para cá. Então, a gente vai ter que isso simplesmente é R2 sobre R1 mais R2, né? Isso aí é o nosso, é isso que caracteriza o nosso divisor de tensão, ok? Bom, a gente discutiu então algumas coisas sobre circuito DC, né, de corrente contínua. Acho que estamos usamos bastante tempo, né, para isso. Então, no próximo vídeo a gente vai voltar a tratar sobre isso. Hoje a gente conseguiu discutir bastante, né, sobre correntes, resistores, correntes dentro de um resistor. Acabamos discutindo também bastante, né, sobre resistências equivalentes, como calcular corrente, apresentamos a lei de Kirchhoff e tal. Mas bom, não acabamos, né? Não acabamos o tema de circuitos. Então a gente volta no próximo vídeo, mas discutindo capacitores, ok? Então é isso por hoje e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.